Paz e graça, meu povo. Estamos aqui no primeiro devocional do canal e o tema de hoje é prioridade. Não se inscreve de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder as notificações dos devocionais e coloque aí o seu gostei para não esquecer depois. Lembrando que os nossos devocionais serão a todo sábado pela manhã, às 7 horas da manhã. Então fique ligado, acorde cedinho, logo de manhã, tenha primeiro seu encontro com Jesus e depois receba este devocional em todo sábado. Amém? Então, como prioridade, nós temos Jesus como a nossa prioridade. Mas será que temos Jesus como prioridade? No Evangelho de Mateus, no seu capítulo 14, versículo 28, vai falar: E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, teve pavor, e começando a afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. O interessante é que quando Pedro ele está dentro do barco, começa aquela tempestade, começa a balançar para um lado e para o outro. E o interessante é que está no meio do caminho, no meio da trajetória que acontece essa tempestade, no meio do percurso para chegar para o outro lado é que acontece essa tempestade, causando medo, causando pavor, causando desânimo, causando aflição e até mesmo desistência, dizendo que vai morrer, dizendo que vai desistir, dizendo que acabou. E os discípulos eles estavam assim. Mas em meio àquele caos, em meio àquela tempestade, em meio àquela tribulação, Jesus ele anda sobre as águas. Ele anda sobre as águas e diz: Não temas, porque sou eu. E Pedro falando para o mestre, dizendo: Se és tu, mestre, manda-me a ter contigo sobre as águas. Se és tu, Jesus, então permita-me ir até aí ver o Senhor. Por que Pedro ele fala isso para Jesus? Porque Pedro sabe que para Jesus nada é impossível. Porque para Jesus nada é impossível. Então deixa eu te dizer, para Deus nada é impossível que aconteça na tua vida. Porque mesmo estando em um cenário de tempestade, mesmo estando em um cenário de aflição, de medo, de pavor, dizendo que vai acabar, dizendo que não tem como, Jesus ele está dizendo: Vem, não temas, não temas, porque eu estou contigo. Não temas, não há o porquê temer. E Pedro, ele vendo a Jesus, ele sai daquele barco, ele tem a iniciativa de fé e ele caminha sobre as águas. Oh, aleluia! Olhe que maravilhoso! Pedro, ele caminha sobre as águas, sobre a palavra de Jesus. Deixa eu te dizer, Jesus, ele está dando a palavra, ele está dando a ordenança, dizendo para você em meio à tempestade, dizendo: Ei, venha ter comigo. Porque até em meio ao caos, até em meio à tempestade, eu sou contigo. Porque o meu amor por ti, ele é inefável.
Ele é incondicional. O meu amor por ti, ele não tem fim. Então venha ter comigo enquanto é tempo. E Pedro, ele caminha sobre as águas. O interessante é que muitos de nós, quando vemos os sonhos, as promessas, as bênçãos, logo assim de longe, e nós estamos ali no meio da caminhada, mas Jesus está dizendo: caminha ainda, mas caminha comigo, porque do outro lado você verá a tua vitória, porque eu te ordenei para que passasse para a outra margem, para o outro lado. Você não vai perecer no meio do caminho, Pedro. Ei, Pedro, você não vai ficar no meio do caminho, porque eu sou contigo. Eu vou com você no meio do caminho até o fim. E quantos de nós vemos nossos sonhos de longe, as promessas de longe? Porque quanto mais nós estamos longe das nossas promessas, dos nossos sonhos, a gente vê as promessas pequenas, a gente vê os sonhos pequenos e pensamos que é algo pequeno e queremos desistir no meio do caminho. Mas Jesus está falando para você: quanto mais longe você fica, a tendência é você ver algo pequeno. Mas quanto mais longe você vai, mas quanto mais perto você fica do final da trajetória, para onde Jesus ele te mandou, ainda mais os seus sonhos começam a crescer. Na sua visão, quanto mais você prossegue, mais o seu sonho cresce, mais a tua promessa cresce. Então Pedro, quanto mais ele prosseguia, mais ele via Jesus. Porém, homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus está falando para você: por que duvidaste do meu poder? Por que duvidaste da minha palavra? Por que duvidaste da minha ordenança, dizendo: eu separei para ti uma promessa, eu separei para ti um ministério, eu separei para ti somente para você. Então somente prossiga sobre a minha palavra. O Espírito Santo de Deus está falando contigo. Desperta. Vem depressa. Mas Pedro, homem de pouca fé, Pedro, ele tem medo. Ele perdendo o foco em Jesus, olhando para os lados. Pedro, ele começa a afundar. Pedro, ele começa a se frustrar novamente, porque parou de olhar para o foco, porque parou de olhar para a Jesus, aquele que falou: vem, Pedro. Deixa eu te dizer, nunca perca o foco em Jesus. Talvez você esteja até se afundando neste momento. Você veio até em busca de uma resposta, de uma palavra, e Jesus está dizendo: não perca o foco na minha palavra, não perca o foco, não perca o foco. Jesus está dizendo: eu sou contigo. Mas por que duvidaste, homem de pequena fé, mulher de pequena fé? Jesus, ele está falando contigo. Caminha sobre a minha palavra, mas tenha foco nas minhas obras, tenha foco. Foque em mim. Foque em mim, que sou o caminho, a verdade e a vida, que sou a ressurreição, que sou o consolo para a tua alma.
Eu sou o consolo bem presente, assim diz Jesus para você. Então, se você se encontra se afundando, mesmo assim, Jesus, ele resgata Pedro. E quantos Pedros estão assistindo este devocional nesse momento? Quantos Pedros precisam de uma palavra nesse momento? E Jesus fala para cada Pedro que está assistindo aqui, neste momento: não temas, mas vem até mim. Jesus está falando, mesmo se você estiver afundado, se você estiver afastado de mim, afastado da minha presença, frio da minha presença, se você nunca me conheceu, se você nunca conheceu o meu poder, o que eu posso fazer sobre ti, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Jesus, para a tua vida. Eu sou o consolo, eu sou aquele que, mesmo que você se afundando, eu sou aquele que eu estendo as minhas mãos e te resgato. Eu sou aquele que, mesmo você se afundando nos problemas, eu sou aquele que, mesmo você perdendo o seu foco em mim, colocando como prioridade as outras coisas, colocando como prioridade o seu trabalho, o seu dinheiro, a sua casa, a sua família. Mas Jesus está falando: amai a mim sobre todas as coisas. Amai a mim sobre todo o teu coração, sobre toda a tua alma e o teu entendimento. Jesus está falando: antes da tua família eu já era. Antes do teu ventre, antes que você estivesse no ventre da tua mãe, eu já era. Eu já estava contigo, eu nunca te larguei. E mesmo você se esquecendo de mim, eu estou adiante de ti. Mesmo você se afundando, Jesus está falando: eu te resgato. Não temas, porque Ele é contigo. Ele te resgata. Ele te limpa de todo o pecado. E no final, Ele toma pelas as mãos dele, Ele toma pelas tuas mãos, te ergue, te coloca no barco e te leva até o final da caminhada, que te leva à vitória, que te leva aos teus sonhos. Então fica com este devocional, porque Jesus, Ele é a prioridade na tua vida. Amém? Fique com Deus e até o próximo devocional.